Uma boa noite para todos vocês. As quartas-feiras deste mês, elas têm tido mensagens que estão abordando um tema muito importante para a vida do cristão, que é a comunhão diária que todo cristão deve ter com Deus, através da oração, do estudo da Bíblia e através também do bom entendimento entre os irmãos. Hoje nós escolhemos um personagem que ele certamente tem muito a nos ajudar nessa direção de comunhão. Eu estou me referindo a Enoque. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 5. A mensagem desta noite é uma mensagem que vai tratar através da vida de Enoque, como nós podemos manter comunhão com o Criador. Gênesis capítulo 5, aqui o autor bíblico apresenta a nós a genealogia de Adão até Noé. Eu não vou ler toda a genealogia de Adão, porque senão alguns iriam ficar chateados comigo. Até mesmo porque a genealogia ela traz aqui algo que para alguns não tem muito sentido, porque começa dizendo assim: fulano casou, teve filhos, viveu tantos anos, não é isso? Depois que viveu tantos anos, teve mais filhos e morreu. E há alguns que não gostam muito disso aí. E há outros que até se questionam por que Deus permitiu entrar essa genealogia aqui. Qual o benefício do relato para a vida do cristão? Você vai ver que essa genealogia aqui, ela é importantíssima para o dia da minha vida e para o dia da sua vida. Como assim o dia da minha vida e o dia da sua vida? Porque aqui diz que esses personagens nasceram, desenvolveram a vida deles, casaram, tiveram filhos e morreram. Mas tem um personagem aqui, que é o personagem Enoque, que quebra toda essa sequência. E eu vou ler alguns versos do capítulo 5. Verso 18. Diz assim: Jared viveu 162 anos e gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, viveu Jared 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Verso 21. Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos, e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Verso 24. Andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Aqui há a quebra daquela frase: teve filhos, filhas, viveu tantos anos e depois morreu. Enoque, segundo o texto bíblico, não morreu. E a pergunta é: por que que ele não morreu? Todos os demais aqui do capítulo 5 passaram por essa triste experiência de morrer. O texto dá a entender para nós que ele não morreu porque ele desenvolveu uma comunhão muito íntima com Deus, tão próxima de Deus, que Deus olhou para ele e disse: você não pode permanecer na terra. A palavra ali, andar, no hebraico, quando você vai destrinchar essa palavrinha, ela traz a conotação de andar bem junto, bem próximo. E aí eu fiquei me perguntando: como é que Enoque fazia para andar bem próximo, bem junto de Deus? Através da oração? Mas eu faço orações. Através da leitura bíblica? Eu faço também. Enoque tinha algo a mais, creio eu. Alguma coisa ele tinha que os demais ali não tinham. Tanto isso é verdade porque no capítulo 6 diz que Noé também andava com Deus. E no entanto Noé morreu.
Então, algo fazia Noé que era diferente de Enoque. Aí você pode me perguntar, pastor, o que é? E eu digo para você que não sei. Mas o enfoque aqui é: Enoque andava muito próximo de Deus. E eu quero compartilhar com vocês aqui algumas características, ou pelo menos uma característica por causa do tempo, da sociedade na qual Enoque estava inserido. Porque algumas pessoas podem dizer assim: na sociedade atual, pastor, é muito difícil andar com Deus. Mas se nós olharmos a sociedade na qual Enoque estava inserido, quem sabe é tão semelhante à nossa, ou talvez pior do que a nossa. Vamos analisar aqui Gênesis capítulo 6, o verso 3. Diz assim, o verso 3: Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Verso 5, aqui é mais específico. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então aqui fica claro para mim que Enoque vivia em uma sociedade descrente, perversa e completamente apostatada, ou seja, afastada de Deus. E há um outro texto bíblico que é bem enfático, como era o relacionamento de Enoque com essa sociedade. Se você for à carta de Judas, a carta de Judas fica antes de Apocalipse. Só tem um capítulo, Judas. Você vai ver que Enoque tinha muita dificuldade de se relacionar com as pessoas dos seus dias. Epístola de Judas, verso 14 e o verso 15 diz assim: quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias, melhor dizendo, que impiamente praticaram, acerca de todas as palavras insolentes que os ímpios pecadores proferiram contra ele. Então, amigos, esse texto aqui me deixa claro que a sociedade na qual Enoque estava inserido olhava para ele e o criticava, o ofendia com palavras. A sociedade olhava para Enoque como olhava para Jesus Cristo. E você vai me perguntar como? Com raiva. Essa é a verdade, com raiva. Por quê? Simples. As atitudes de Jesus ofendia as pessoas que viviam nos seus dias. Sabe por quê? Porque ele vivia a verdade na plenitude. E quando alguém vive a verdade na plenitude, o seu exemplo de vida agride os que não vivem. Quer um exemplo? Vou dar um exemplo bem simples, bem básico. Se você decidiu se casar, se você escolheu uma pessoa para se casar, escolheu um cônjuge para você e se casou, e é feliz, você vai encontrar alguns que são contra o casamento. E vão querer colocar algumas coisas no casamento para dizer que casamento não presta. Mas eu pergunto para vocês, o casamento não presta ou as pessoas é quem não prestam? O que você pensa? É o casamento que não é bom ou as pessoas que não são boas? Na minha concepção, são as pessoas que não são boas. E você já viu aquele casal que vive muito bem? Principalmente aqueles que ficam agarradinhos. Quer ver usar um exemplo aqui? Cacá e Ana. Está vendo ali? Janderson e Solange. Vânia e Leonardo. Braçadinhos. Há alguns que são casados e não ficam tão juntinhos. E eu já ouvi alguns, não aqui, lógico, evidente, dizerem assim: não sei para que esse negócio fica agarrado na igreja, abraçado, isso é até falta de respeito. Estão chateados
porque é ruim ficar abraçadinho? Estão chateados porque ficar abraçadinho ofende esse templo e ofende a Deus? Ou porque ele não fica abraçadinho com o seu cônjuge? Pense nisso. Porque se a pessoa ficasse abraçadinha também, saberia como é bom ficar abraçadinho com seu cônjuge. Só que ela não fica, e aí começa a apontar. Aqueles que viviam nos dias de Enoque ficavam incomodados com o comportamento desse homem. Era um homem entregue completamente à ação do Espírito de Deus. E os outros que não deixavam o Espírito de Deus governá-los, apontavam um dedo para Enoque e começavam a acusá-lo. Levantavam palavras insolentes contra o servo de Deus. É nesse tipo de sociedade que Enoque viveu. Agora, deixa eu apresentar para vocês aqui, rapidamente, algumas condições necessárias para você e eu andarmos com Deus. Se você não estiver disposto a se submeter a essas condições que eu vou apresentar aqui, dificilmente você vai conseguir andar com Deus. Primeira, você vai encontrar no livro de Hebreus. Carta aos Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11, o verso 5, tem a primeira condição básica para você andar com Deus. Capítulo 11, verso 5, diz assim: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Então, primeira condição básica e necessária para você andar com Deus é o quê? Fé. Sem fé é impossível você agradar a Deus. Sem fé não tem como você manter comunhão com Deus. Até mesmo porque, como posso eu andar com um ser invisível se não for pela fé? Então, a primeira condição para poder manter comunhão é ter fé. Que Ele está conosco, que Ele vive conosco, que Ele nos ouve e nos atende. Segunda, Amós, capítulo 3. Amós, capítulo 3, verso 3. Eu vou ser rápido por causa do tempo. Diz assim o verso 3 de Amós 3: andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? Ou seja, segunda condição necessária para que possa haver comunhão entre nós e Deus é acordo, harmonia. Tem como manter comunhão com Deus se nós não concordamos com Ele? Vou dar um exemplo para você. Se Deus diz que é necessário para um casamento ser feliz, a mulher ser submissa ao marido. E se a mulher não quer ser submissa, vai manter comunhão com Deus? Porque o princípio básico para um casamento feliz é a mulher ser submissa ao marido. E eu olho os olhos de algumas irmãs aqui, eu vejo um brilho diferente. Mas a submissão aqui, queridas, não é imposição, não é covardia, não é querer ditar as regras. Submissão aqui da mulher para com o homem é ela entender que ele é o cabeça do lar. E o cabeça do lar é ser o quê? É ser o que manda? É ser o que governa? Não. Você pode ver que Cristo é o cabeça da igreja. Ser o cabeça é aquele que ama de tal forma, de tal maneira, que tudo o que ele faz é para agradar a sua esposa. Eu pergunto, tem dificuldade para uma mulher ser submissa ao marido, que a ama tanto, tanto, que é capaz de dar a própria vida por ela? Tem como ela não querer ser submissa a ele? Não tem jeito. Na relação entre Deus e o ser humano, Deus é o cabeça. Ele tem os seus princípios. E nós precisamos o quê? Nos acordarmos com Ele. Tem que haver acordo. Se Deus disse que é para a direita, temos que ir para a direita. Mesmo que isso vá de encontro com o meu gosto.
Quer um exemplo? Bem rápido, prático. Deus deixou claro que casamento é entre sexo masculino e sexo feminino. Não tem como mudar isso. E se a sociedade começar a impor, se nós queremos manter comunhão com Deus, nós não podemos deixar de seguir nessa linha. E já se houve aí um burburinho que logo, logo será aprovado o casamento homossexual no nosso país. Já temos? Misericórdia. Para mim estava só ainda na conversa. Então é melhor nem mexer com isso, bora para frente. Terceira condição para poder você manter comunhão com Deus. Miqueias. Avança só um pouquinho aí, você vai encontrar Miqueias. Nós estávamos em Amós e vamos para Miqueias. Miqueias capítulo 6, verso 8, tem mais uma condição para nós andarmos em comunhão com Deus. Verso 8 diz assim: então te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes o quê? Humildemente com teu Deus. Para manter comunhão com Deus, você não pode ser soberbo. Você não pode ter um nariz empinado. Você tem que ter misericórdia. Você tem que amar o seu próximo. Porque há alguns que andam assim. Já percebeu? São soberbos. Não aceita outra coisa a não ser o que acha que é o certo. Para andar com Deus tem que ser humilde. Se você não for humilde, não tem jeito. E detalhe, Deus ama os humildes e abomina os soberbos. Não sei se você concorda com isso, mas é o que diz a Bíblia. Mais um ponto, 1 João, capítulo 1. Para eu manter comunhão com Deus, eu preciso permanecer na luz do Evangelho. 1 João, capítulo 1, versos 5 e 6. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz, e não há nele treva alguma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então, para manter comunhão com Deus, eu preciso andar na luz do Evangelho. E sabe o que é andar na luz do Evangelho? Verso 7. Olha o que diz aí. Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Então, se eu não amo o meu irmão, se eu abomino o meu irmão, se eu desprezo o meu irmão, se eu não me relaciono com amor com o meu irmão, eu não estou na luz. E se eu não estou na luz, Deus não está em mim. Porque o verso 5 diz que Deus é luz. Então, para ter comunhão com Deus, eu preciso permanecer na luz do Evangelho. E a luz do Evangelho é Deus. E Deus requer que eu mantenha comunhão com os meus irmãos. Mais um. Salmo capítulo 1. Estamos encerrando. Livro dos Salmos, o primeiro capítulo, verso 1 também. Para que você mantenha comunhão com Deus, você não pode aceitar o conselho dos ímpios, porque o texto é claro em afirmar isto. O texto diz assim: bem-aventurado, ou seja, feliz, o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, para você manter comunhão com Deus, você não pode aceitar conselhos dos ímpios. Olha o conselho dos ímpios. O que importa é o amor. Essa questão de sexo aí não interfere em nada, não. Daniela Mercury ama alguém do mesmo sexo. O que importa é o amor. O sexo não tem importância. É o conselho dos ímpios. E vão dizer que Daniela Mercury
que encontrou agora alguém do mesmo sexo é muito mais feliz, está muito melhor do que quando vivia com alguém do sexo diferente. Que a pessoa com quem ela está é mais amorável, é mais gentil, é mais compreensível, e vão pontuando um monte de coisa. E eu te pergunto, vamos nos submeter a esse tipo de caminho? Vamos aceitar esses conselhos? Vamos baixar as normas de Deus, os princípios de Deus? Em uma das igrejas que eu preguei há uns anos atrás e pastoreei, eu tive uma situação delicada. Um casal da igreja homossexual. O rapaz, nascido na igreja, de uma educação finíssima, sempre ativo na igreja, mas ele chegou um belo dia para mim e disse: pastor, eu acho que eu tenho que dizer para o senhor é meu pastor, minha situação é essa, essa e essa. O que a igreja tem que fazer? Alguns que dizem assim, empurra para fora. Outros dizem assim, não, traz para dentro e deixa fazer o que quiser. E aí nós ficamos pensando, o que fazer? Eu agi de uma certa maneira que eu penso que foi a melhor. Eu disse para ele, a igreja adventista do sétimo dia não segrega ninguém. Você pode vir adorar a Deus. A opção foi sua, a escolha foi sua. Mas uma coisa é certa, a sua opção não tem apoio nas Sagradas Escrituras. Você continua sendo bem-vindo à igreja, mas não se ofenda, vez ou outra, quando eu lá do púlpito pregar sobre família, porque a palavra é clara em dizer que o tipo de união que você escolheu não tem aprovação diante de Deus e diante das Sagradas Escrituras. Mas você é muito bem-vindo. Fui à casa deles, fiz visita a eles, me tornei amigo deles e até hoje somos amigos. Eles me escrevem e continuam juntos na igreja, adorando a Deus, servindo a Deus da forma deles, e a igreja os abraçou, estão vivendo lá. Deixa com Deus. Nós temos que fazer a nossa parte. Último ponto que penso eu, devo eu fazer para manter comunhão com Deus. Segunda carta aos Coríntios. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 6. Versos 14 até o 17. Para eu manter comunhão com Deus, eu preciso evitar a companhia dos malfeitores. Diz assim o verso 14 da segunda carta aos Coríntios: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão das trevas com as luzes? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união pode haver entre o crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário de Deus, do Deus vivente. Como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras e eu vos receberei. Então, para manter comunhão com Deus, eu não posso me associar e permanecer na companhia dos malfeitores, porque Deus não se agrada deles, e nem do caminho deles. E Deus possa nos ajudar, para que nós possamos ser luz a essa sociedade que está longe de Deus, que nós não venhamos odiar as pessoas lá fora por causa das suas obras, que venhamos amar essas pessoas, mas aborrecer os seus caminhos, os seus conselhos e as suas atitudes. Amar o próximo é a nossa obrigação, mas aceitar as suas atitudes, aí não. Que Deus nos abençoe e que Ele nos ajude a andarmos sempre em comunhão com Deus e também uns com os outros.
Quero convidar você para ficarmos em pé. Nós iremos encerrar com a música. Vamos orar. Bom Senhor Deus, nós te agradecemos porque podemos estudar um pouco mais a Tua palavra. Percebemos que para andarmos na Tua companhia, para fazermos a Tua vontade, o Senhor já nos dá alguns princípios básicos. Nós te pedimos que pelo poder do Teu Espírito, venhamos praticar cada um desses princípios para a honra e para a glória do Teu nome. Ajuda-nos a amar sempre o nosso semelhante. Ajuda-nos a transmitir o Evangelho a eles. E ajuda-nos a mostrar a eles o caminho por onde eles devem andar. Que a bênção do Senhor esteja sobre nós e sobre eles também, pois nós pedimos e nós agradecemos em nome de Jesus. Amém.